Ave Cristo, capítulo 4, parte B, Sacrifício. A reunião evangélica no domicílio de Vestino caracterizava-se por indefiníveis apreensões. Apenas 20 companheiros participavam do culto. Muitas famílias, aparentemente devotadas ao Evangelho, haviam fugido, temendo a presença de Valeriano. A Igreja de Leão, tantas vezes amargamente provada, conhecia a extensão da violência romana. Entre os prosélitos que não haviam desertado, começaram a surgir manifestações de apostasia. Em razão disso, somente os espíritos bastante valorosos na fé animavam-se a enfrentar a nova perseguição que se esboçava infalível. Vestino, tomando a palavra, formulou sentida prece e leu nos apontamentos sagrados a excelsa recomendação do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Evangelho do Apóstolo João, capítulo 14, versículo 1. Meditando o versículo, ergueu a voz e comentou, inflamado de confiança: Meus amigos, acreditamos que a hora é das mais significativas para a nossa família espiritual. Simpatizantes de nossa causa, funcionários do governo, avisam-nos que a opressão romperá cruel. Nossa fé, tantas vezes selada com o sangue dos nossos antepassados, provavelmente nos reclamará o testemunho de sacrifício. Olhemos para a vida de mais alto. Quando o Mestre nos convidou à fortaleza, prevenia-nos quanto às atribulações que nos sitiariam no tempo. Os filhos da ignorância e os devotos das divindades sanguinárias, que aceitam oferendas de carne viva, poderão desfrutar o domínio terrestre. Gozarão em carros de ouro e púrpura, embriagados de prazer, à maneira de loucos que se regozijassem, inconscientes sobre os cadáveres amontoados, para despertarem mais tarde, sob o látigo ardente da verdade que os espreita na morte. Mas nós, os servidores convidados a lavrar com o Senhor o empedrado solo da miséria humana, poderíamos acaso aguardar o descanso? Desde o dia em que se levantou a cruz no Calvário para o enviado celeste, outro caminho de ressurreição não se reservará para nós mesmos. Até o Cristo, os deuses bárbaros possuíram o mundo. Os templos eram casas de negócios com gênios infernais. Um pombo sacrificado, um carneiro morto ou as vísceras quentes de um touro constituíam oblações em troca de favores de ordem material. Com Jesus, porém, somos chamados a construir o reino glorioso do Espírito. O céu desce até nós. As algemas que nos encarceravam o raciocínio no círculo estreito da animalidade inferior foram rompidas, e a dignidade da alma humana revelou-se divina, descortinando-nos a sua beleza eterna. Não admitamos que o cristianismo esteja na véspera de terminar o apostolado entre as criaturas. Cristo não encerra exclusivamente. Enquanto houver um gemido de criança desventurada na terra, a obra do Senhor nos impelirá ao serviço e à renunciação. Por isso, enquanto os nossos irmãos mais fracos fogem ao depoimento da realidade e enquanto os menos convictos caem no logro infeliz da descrença e da dúvida, marchemos, destemerosos, na certeza de que o mundo espera por nosso concurso de suor e martírio, a fim de restaurar-se em seus alicerces sublimes. Por mais de 2 séculos choramos e padecemos.
Nossos pioneiros foram arrancados à família a golpes de traição, calúnia, espancamento e morte. Somos herdeiros da fé imorredoura de veneráveis apóstolos que nola transmitiram com o próprio sangue e com as próprias lágrimas. Por que desmerecer-lhe na confiança, supondo-nos abandonados? Não se turbe o vosso coração, disse-nos o Senhor. Credes em Deus, crede também em mim. Achamo-nos em paz porque cremos. O medo não nos aborrece porque cremos. A vitória espiritual será nossa porque cremos. A inspirada palavra do velho pregador emudecera por longo intervalo. A acanhada sala parecia repentinamente inflamada de luz, e as paredes como se esboroavam os olhos espirituais de Vestino. As 6 mulheres e os 14 homens presentes contemplaram-se uns aos outros, maravilhados e estáticos. Irmanados num destino comum, experimentavam uma felicidade somente atingível por aqueles que tudo conseguem superar e esquecer por amor a um ideal santificante. Basílio apertava entre as mãos a pequena destra de Lívia, com o paternal enlevo das grandes afeições que desconhecem a morte. Junto deles, a viúva Cecídia e as suas filhas Lucina e Prisca entreolharam-se venturosas. Hilarino e Marciana, Tibúrcio e Escribônia, 2 casais de velhos que tudo haviam cedido pela causa do Senhor, abraçaram-se contentes. Lívia, fitando os semblantes embevecidos que a rodeavam, perdeu o temor que ameaçara de princípio. Recordou Tassiana e Blandina, os únicos amigos mais íntimos que lhe restavam, registrando soberana tranquilidade no coração. Como os amava profundamente. Tassiano possuía uma esposa e um lar, e Blandina cresceria, naturalmente, para um formoso destino. Que lhe competia senão resignar-se ante a vontade de Deus? Não lhe cabia rejubilar-se pelo ensejo de consolar o abnegado pai que a recolhera amorosamente na vida. Não devia sentir-se infinitamente ditosa por ver-se entre os fiéis seguidores do Cristo, honrada pela oportunidade de provar sua fé? Fixou a atenção no rosto calmo de Basílio, cujos olhos faiscavam de alegria e esperança. Nunca o pai adotivo lhe pareceu assim tão belo. Os cabelos brancos como que despendiam raios de claridade azulínea. Refletiu pela primeira vez nas aflições e nas lutas que o velho filósofo havia atravessado. Imaginou as saudades que de certo o acompanhavam desde a juventude distante. Meditou no amor com que ele lhe devotara, a ela que fora abandonada numa charneca ao nascer, e sentiu por aquele homem, curvado pela senectude, um afeto filial mais alto e mais puro, renovado e diferente. Algo sublimara-se-lhe no espírito. Instintivamente, retirou a destra das mãos enrugadas que a retinham e abraçou-o com um enternecimento que até então lhe era desconhecido. Sentiu-lhe o pulsar do coração no peito fatigado e, beijando-lhe a face com extrema ternura, falou baixinho: "Meu pai." Tocado de júbilo misterioso, Basílio deixou cair algumas lágrimas e balbuciou: "Estás feliz, minha filha?" "Muito feliz." Ele osculou-lhe os cabelos ondeados e escuros que dourada rede envolvia
e afirmou, ciciante: não se turbe o nosso coração. Os que se amam em Cristo moram acima da separação e da morte. Nesse instante, porém, Vespertino ergueu a fisionomia serena, inundada por traços de uma aventura ignorada na terra, e continuou a falar. Nosso recinto permanece gloriosamente visitado pelos mártires que nos antecederam. Com a voz quase embargada pelo pranto, nascido da alegria em que se desabotoava o coração, prosseguiu. Ofuscam-me o olhar com a bendita luz de que se vestem. À frente entrou Ireneu, o nosso pastor inesquecível, trazendo nas mãos um rolo resplendente. Depois dele, outros amigos espirituais, glorificados no reino, penetraram nossa porta com sorrisos de amor. Vejo-os a todos, conheço-os de minha primeira mocidade. São velhos companheiros nossos, trucidados ao tempo dos imperadores Sétimo, Severo e Caracalla. Aqui se encontram Ferreolo e Ferrúcio, com radiantes auréolas a começarem da boca, lembrando o suplício da língua que lhe foi violentamente arrancada. Andeolo, o valoroso subdiácono, traz sobre a fronte um diadema formado de 4 estrelas, recordando a flagelação da cabeça partida em 4 partes pelos soldados. Félix, a quem subtraíram o coração vivo do peito, traz no tórax um astro irradiante. Valentiniana e Dinócrata, as virgens que suportaram pavoroso insulto dos legionários, envergam péplos alvinitentes. Lourenço, Aurélio e Sofrônio, 3 rapazes com os quais brinquei em minha infância e que foram varados por espadas de pau, são portadores de palmas liriais. Outros chegam e nos saudam vitoriosos. Ireneu aproxima-se de mim e destaca um dos fragmentos do rolo de luz. Recomenda-me a leitura em voz alta. Vestino faz breve pausa e exclama admirado. Ah, é a 2ª epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Com voz entrecortada pela emoção, passou a ler. Em tudo, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a sua gloriosa vida se manifeste igualmente em nós. Em seguida, a curto intervalo, anunciou: comunica-nos o amado orientador que nossa hora de testemunho está próxima. Pede-nos calma, coragem, fidelidade e amor. Nenhum de nós será lançado ao abandono. Alguns terão a morte adiada, mas todos conheceremos o cálice do sacrifício. Após ligeira pausa, notificou que os visitantes cantavam um hino de graças em louvor ao Mestre amantíssimo. O pregador permaneceu em longo silêncio, como se pusesse a escutar a melodia inacessível à percepção dos companheiros. Torrentes de lágrimas corriam-lhe pela face envelhecida. Antes de encerrar a reunião, memorável Lucano convidou: meus irmãos, somos pequeno rebanho, confiante no céu. Muitos de nossos confrades, que a fortuna protege, retiraram-se da cidade sob o pagamento de valiosas contribuições ao enviado de César.
acredito que raros daqueles que vivem na abastança estarão habilitados à vitória sobre a tormenta próxima. Achamo-nos divididos em grupos de fé nos bairros pobres à espera da bondade divina. Não possuímos recursos que nos inspirem qualquer convite à preocupação. O Senhor livrou-nos dos inquietantes compromissos com o ouro da terra. Por que não nos reunirmos à noite por algum tempo em nosso santuário de confiança? Este casebre pode ser o nosso reduto de oração, e a oração é a única arma que podemos manejar no trato com os nossos perseguidores. Júbilo geral aplaudiu-lhe a ideia e prece comovedora marcou o término da reunião. Entendimentos fraternos foram levados a efeito. Os amigos concordaram entre si. Regressariam cada noite para o serviço da fé. Enquanto algumas frutas eram servidas com tigelas de vinho fraco, cada qual relacionava essa ou aquela experiência individual. Chegada a vez de Basílio, o velho comentou o problema com que se defrontava. Era liberto sob pesado compromisso e deveria resgatar sem detença a dívida que o afligia. Entreolharam-se os irmãos penalizados. Ninguém ali possuía o dinheiro suficiente para ajudá-lo. Consultado, Lucano informou que a caixa de socorro achava-se exausta. As derradeiras disponibilidades haviam desaparecido na véspera com o amparo inadiável de 3 viúvas necessitadas de assistência. Vestino, porém, convidou o filósofo e a filha a se demorarem com ele pelo tempo que desejassem. Na casinha singela cabia muita gente. O velho, com o assentimento da jovem, aqueceu. Não confiava em Teódulo e receava algum assalto à dignidade do lar. Junto dos amigos, ainda que sofressem, teriam a vantagem da dor repartida. Lívia não se veria só. As companheiras do grupo fortaleceriam o coração. Prometeram voltar no dia imediato e, mais confortados, passaram a noite edificados na fé. Na manhã seguinte, Basílio procurou Teódulo a fim de penhorar o próprio domicílio. Refletiu bastante e concluiu que essa seria a medida mais acertada. Se permanecessem retendo a casa, provavelmente seriam vitimados pela violência, de vez que não dispunham de recursos para o resgate, ao passo que, confiando a moradia ao administrador, talvez lhe sossegasse a exigência. Considerando ainda a hipótese de serem detidos em razão do culto a que se devotavam, o lar humilde nada perderia em sua afeição mais íntima, por quem, regressando da capital do império, Tassiano teria conhecimento da situação e, de certo, conservar-lhe-ia os manuscritos que lhe constituíam a única riqueza. O intendente, impassível, ouviu o afinador que lhe falou com humildade. Pretendia ausentar-se por alguns dias e rogava permissão para deixar intacta a residência como garantia parcial da importância por ele devida ao Opílio Vetúrio. Não olvidaria o compromisso. Diante da inopinada solicitação, Teódulo, intrigado, pediu ao filósofo alguns momentos de espera. Não poderia responder sem uma consulta à senhora. A simplicidade do ancião desarmava-o. Seria justo desconfiar dele, pensava o astucioso capataz. Mas para onde seguiria Basílio sem prestígio e sem dinheiro, a não ser para a miserável tugúrio de Lucano Vestino?
A petição era formulada sem qualquer intenção oculta, porque o velho não poderia ignorar que ele, Teódulo, possuía elementos para segui-lo à socapa, de modo a descobrir-lhe o paradeiro novo. Com semelhantes reflexões, procurou Helena, que lhe escutou a notícia encantada. Não parecia guardar as mesmas apreensões. Mostrava-se, aliás, satisfeita e tranquila. Ante a perplexidade do amigo, observou contente e maliciosa. Tudo corre segundo a encomenda. Não te aborreças. O assunto da dívida é o fator de aflição de que necessitávamos para deslocar os intrusos. Se pudermos apanhá-los como aves desprevenidas na ilegalidade, tanto melhor. Presos e executados como cristãos, desaparecem do caminho de Tassiano e de Blandina, sem qualquer preocupação de vulto para nós. Meu esposo odeia os nazarenos. Informado de que os amigos se retiraram, constrangidos pelo expurgo, ainda que sofra, saberá reprimir-se. Teódulo, sorridente, indagou admirado. E a casa? Recebê-la-emos então? Sem dúvida, respondeu a senhora resolutamente. É o próprio Basílio que nos oferece. Será razão sólida para conquistarmos a simpatia de Tassiano para os nossos esclarecimentos. Diremos que o velho, estribado na afeição de nossa casa, veio solicitar-nos apoio moral, colocando a residência sob a nossa guarda, que tudo fizemos em vão por salvá-lo. E, por fim, conservaremos o domicílio sem qualquer alteração, para que os nossos ausentes o encontrem nas mesmas disposições que o deixaram. Isso constituirá nossa demonstração de sinceridade, impondo a Tassiano a justa resignação ante os fatos consumados. Magnífico, comentou o administrador, sob a impressão de haver encontrado feliz solução para o delicado problema. Bem-humorado, voltou a Basílio e notificou a decisão que fora bem recebida, que a senhora concordava com o alvitre e que a residência seria atenciosamente tratada até a sua volta. O liberto de Carpo sorriu aliviado. A aprovação significava liberdade. Poderia agora demandar a casa de Lucano, junto da filha, sem sobressalto ou constrangimento. O filósofo e Lívia as afamaram-se para colocar em ordem velhos arquivos e objetos de arte, partindo no mesmo dia ao crepúsculo. Abraçados um ao outro, comentavam a beleza do céu, no qual corriam nuvens solitárias, tingidas pelo poente afogueado, e referiam-se ao perfume ativo de algumas flores, para não se concentrarem no sofrimento moral da despedida. Enternecidos, fitaram a paisagem, cada qual enovelando no próprio íntimo as reminiscências mais doces do coração. Com o propósito de não se atormentarem mutuamente com palavras de queixa, fingiam distração e serenidade à frente da natureza, ignorando que Teódulo lhes espreitava os passos infatigavelmente. Informada quanto ao local em que o afinador se refugiara, Helena no dia seguinte solicitou uma audiência a Ignácio Valeriano, alegando a necessidade urgente de entender-se com o enviado de Augusto. O ato dignatário recebeu-o sem reservas. A sós, com o legado, expôs a questão sem preâmbulos. As famílias mais altamente colocadas na cidade, disse com intenção de orgulho ferido na voz, lutavam com insuperáveis obstáculos na sustentação da ordem doméstica. O cristianismo, pregando impraticável fraternidade, perturbava as melhores cabeças, pervertendo escravos e servidores. Generalizara-se a indisciplina, fomentava-se a discórdia.
Homens válidos e mulheres fortes fugiam ao trabalho depois do contato mental com os ensinos do profeta crucificado, que no fundo se fizera temível adversário do império. As tradições eram desrespeitadas e o lar romano desarvorava-se nos mais legítimos fundamentos. O legado ouviu atencioso e com reverência indagou: mas poderíamos acaso receber sugestões para a obra corretiva? A devassa realiza-se metódica desde minha chegada. Já conseguimos advertir e muitos prosélitos de importância que se prontificaram a retirar-se. E dando ideia da extorsão efetuada, acentuou: tenho tido a máxima paciência, compreendendo que um homem representativo não pode esquecer sem dano a responsabilidade de que se investe. Assim, considerando, determinei que todos os simpatizantes da causa detestada fossem ouvidos. Tive o prazer de registrar-lhes a reafirmação de fidelidade aos deuses e a César, e de quase todos recebi generosas ofertas destinadas ao nosso magnânimo imperador. A medida surtiu favoráveis resultados, coroando-nos o inquérito de pleno triunfo. Agora admito seja possível joirar as classes mais baixas de nossa estrutura social. A justiça não se fará tardia. Estamos ansiosos, asseverou Helena satisfeita. Nunca presenciamos tantas manifestações de revolta. Jamais assistimos a tamanhos espetáculos de rebeldia e de degradação. Há quem saiba da existência de variados núcleos de conspiradores contra a legalidade nos bairros pobres. Nosso administrador, por exemplo, conhece um dos pontos em que pessoas desprezíveis articulam os golpes que nos ameaçam. Nossa própria casa tem um escravo fujão com a filha nesse couto de morcegos humanos. Tramam nas sombras contra a vida dos patrícios e contra os senhores de terras. Não será de espantar uma rebelião de sangue e morte a qualquer instante próximo. Antes que o interlocutor pudesse formular qualquer nova interrogação, acrescentou de maneira significativa: tenho comigo a documentação probatória. Valeriano coçou a cabeça intrigado e ponderou. A denúncia é realmente grave. O administrador da Vila Vetúrio pode colaborar com as autoridades? Perfeitamente. Começaremos o expurgo sem demora. Posso esperar o concurso dele hoje à noite? Teódulo comparecerá, concordou a senhora resoluta. Efetivamente, ao anoitecer, o intendente de Opílio visitou a caserna, sendo aí apresentado a Liberato Numício, chefe de coorte, designado pela propretura sob a inspiração de Valeriano para iniciar o movimento punitivo. Viram-se e de imediato simpatizaram um com o outro através dos sentimentos que lhe eram afins.